na consulta de 2016. Então, no momento atual, nós temos 7.782 pessoas que votaram, o que é uma participação quase 10% acima do que nós tivemos da outra vez. Ainda tem que fazer as contas de proporção para ver se percentualmente subiu ou caiu, certo? Mas a participação tem sido bastante positiva. Eu estou bastante satisfeito com a participação da comunidade. Era só isso. Ok. Socorro, nós já temos quórum. Eu verifico que somos 29 pessoas. É, 28, Vânia. Eu estou só ouvindo. O Jorge está presente. Certo, Zé Sérgio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Socorro está sem o microfone. Para não considerar a minha também, que o professor Geomídio está presente. Certo. Muito obrigada. Alguém mais dos estudantes? Daiane, porque não dá para ver todo mundo, então. Só que também está chegando. Chegaram 6, eu acho, só falta 1. Então, tem você, Raimundo. Maria Fernanda. Certo. Lucas e Lívia Maria. Ok. Não é Maria Lídia? Maria Lídia não é suplente de Fernanda? Só que quem veio hoje foi Fernanda. Aí tem outro que é Lívia Maria. Ah, Lívia. Ok, já coloquei o presente. Estou fazendo chamada mesmo. Estou nas antigas. Porque senão me atrapalha. Mas não temos quórum ainda, não. Só para lembrar, só uma questão. A reunião foi só suspensa, não é isso? Isso, Xisto. Mas a necessidade de reiniciar com quórum, não, só não pode deliberar sem um quórum, né? Não pode deliberar sem o quórum, falta muito pouco. E eu gostaria exatamente de chamar a atenção para isso. Isso aqui é a continuação da 88ª reunião extraordinária. E como estamos já, a maioria presente, eu vou passar a palavra para o professor Jardel, conselheiro, relator do processo, e nós só votaremos, se for o caso, quando houver quórum. Com a palavra, professor Jardel. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Novamente, uma grande satisfação. Eu espero que, no dia de hoje, é tão importante, um princípio tão democrático, que a votação, a escolha do nosso reitor e vice-reitor, esteja acontecendo tudo em paz. Primeiramente, Vânia,
tenho assim, uma notícia para dizer para vocês, o procurador Nitão, ele ainda não terminou o parecer dele, ou seja, por questões técnicas e logística, o parecer não foi emitido pela Procuradoria neste momento, até o presente momento, certo? Então, infelizmente, não tem como caiu em diligência, não tem como proferir um parecer nesse momento. Mas eu tenho uma sugestão a ser feita, certo? Até para a comissão eleitoral, o presidente Killer, se concorda ou não, e os demais, evidentemente, o que poderia ser feito? Ser feita a contagem dos votos, ok? E a urna, a urna especial, né, deixaríamos ela, não seria contado os votos no momento. E poderíamos marcar a reunião o mais rápido possível para segunda-feira pela manhã, não sei, que eu acho que daqui para lá já teremos um parecer. Caso não tenhamos um parecer, né, aí a gente vai ter que discutir de qualquer forma segunda-feira. Eu acho que não pode passar de segunda-feira pela manhã. Isso é vai discutir isso aqui agora no momento. Eu tenho uma sugestão, viu? Diga, Sisto. É porque é o seguinte, foram poucas pessoas que ficaram nessas urnas especiais, nem todas vão votar. Se o número da diferença do segundo para o terceiro lugar, porque do primeiro para o segundo, se for pequeno, vai para o segundo turno de todo jeito, não importa quem está em primeiro e segundo. Isso. Mas se do segundo e para o terceiro for menos do que o número que está lá votante, então a gente faz da forma como você está falando. Mas se o número for, sabe, tipo 3 vezes mais, tipo 70 votos a mais entre um e outro, então não precisa a gente publica toda o resultado com a observação de que, havendo essa situação, podem ainda ser debitados tantos votos. Tá entendendo? Sim. Seria, em outras palavras, seria basicamente isso. Muito bem. Pode ser. Só para aquela questão, porque possivelmente, pela quantidade que Kila está falando aí, não vai ter uma diferença eu acredito que não, né? Até o presente momento, né? Que vão até as 22 horas, se não me engano, né? A votação. Isso, Então, a possibilidade de ter uma tendência por questão de 20, 50 votos é muito pouca, né? Mas existe a probabilidade. Mas estou dizendo assim, em termos de probabilidade, vai ser uma coisa inusitada. Mas, havendo essa situação, aí a gente não publica. Mas, se a diferença for muito grande, eu proponho publicar mesmo e pronto. Entendeu? A observação que você fez, Killer, vale para várias situações, para haver e não haver segundo turno, para modificar primeiro lugar do segundo, do terceiro, não é isso? E é bastante razoável a proposta, vez que o número de votos nem separado é um número pequeno e conhecido. Não é isso? Nós saberemos exatamente quantos votos estarão guardados nessas urnas. E a depender do resultado, se esses votos puder vir a fazer qualquer diferença, aí abre-se as urnas depois da nossa reunião, porque a gente ainda não decidiu, por falta de suporte jurídico, se vão ser contabilizados ou não. Jardel propôs a reunião para segunda-feira, o mais cedo possível. Professora Vânia, eu tenho uma sugestão de encaminhamento a fazer. O meu encaminhamento é o seguinte: eu acho, como nunca ocorreu em termos do UFCG em eleição, esses funcionários da UFCG ficam fora da disputa, de votar. Então, eu acho que nós devemos decidir logo hoje. Então, porque esse negócio de deixar esperar abrir a urna, depois, isso vai dar tanta confusão. E como o X falou, a votação é pequena, lá o número talvez não seja. Então, a gente votaria isso. Esse pessoal é funcionário da UFCG. Não tem como correr. Nunca deixaram de votar em uma eleição, nunca deixaram. Eu não sei o que criou essa celeuma agora. Eu devia ter pensado antes e ter logo decidido antes, não no dia da eleição. Então, gente,
Tem gente lá, os funcionários do HU, que é funcionário da UFG, faz parte do nosso sindicato, do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos. Então, gente, não vamos tirar o direito deles votar e escolher o reitor, não. A gente deve decidir isso aqui hoje. A gente deve decidir hoje, não esperar que a urna para depois. À medida que está lá na urna, a gente decidindo hoje, quem for o beneficiário que votou, quem votou, a gente deve respeitar, os candidatos devem respeitar isso. Agora, a gente ficar prolongando um negócio que pode ser decidido hoje, isso é encaminhamento. Não sei se vocês concordam, mas nunca ocorreu em eleição nenhuma o pessoal do HU deixar de votar. Nunca ocorreu. Isso aí eu digo que eu já trabalhei em várias campanhas, nunca deixaram de votar. São funcionários, como se falou, são funcionários, tem contra-cheque, tem férias daqui, do CIGEP, são tudo, gente, é servidores da UFCG. É servidor da UFCG. Não vamos criar celeuma, não. Vamos votar, vamos decidir esse negócio logo agora, para não deixar quando a eleição passar, porque aí depois começa a impugnação, começa a confusão. A gente decide isso hoje, agora. Qual o problema? Então, isso é meu encaminhamento. Professor Gelmires, uma parte. Olha, em cima do que o senhor está dizendo, se o servidor não votar, e aí quando eu falo servidor, eu incluo todas as categorias, se ele não votar na UFCG, no órgão que ele está cedido, ele também não tem direito a voto, não. Ele fica sem direito a voto. Nem aqui, nem lá. Meus caros, eu sei que a gente está com vontade de decidir isso rápido. Eu concordo com o professor Gelmires, mas o professor Matheus nos alerta uma questão muito importante que a gente discutiu um pouco ontem. Porque essa não é uma questão tão simples como a gente pensa que é, não. Porque a gente pode estar dando direito aqui e tirando direito do outro lugar. Se fosse tão simples, a gente já tinha resolvido. Aí, por que em outras eleições aconteceram? Aconteceu porque o problema veio a surgir a partir de agora. E a gente tem que dar uma resposta. A gente foi acionado, né? A gente tem que dar uma resposta. Agora, vamos dar uma resposta com calma, porque é o seguinte, se esses votos vão influenciar ou não, aí é outra questão, vamos discutir isso um pouco mais da frente, mas o posicionamento agora é saber o que fazermos com essas urnas especiais. Por quê? Porque o encaminhamento foi que o procurador desse um parecer, certo? E isso é importante, essa é a diligência. Agora, se vocês quiserem decidir agora, a gente decide. Agora, a gente pode ter umas consequências lá na frente, que a gente não sabe quais são. Pode também não ter, como também pode ter. E aí? Não é verdade? Mas tudo bem, assim, a gente analisa, discute. Eu respeito o posicionamento, mas até hoje eu nunca vi nenhuma impugnação de nenhum candidato nessas eleições que eu passou com relação ao HU, com relação aos funcionários. Até hoje eu não vi, não. Jamires, o que aconteceria... Jamires, o que aconteceria se acontecesse uma coisa que não aconteceu? A gente não sabe se alguém vai impugnar ou não, a gente não tem como prever isso. Deixa eu só lembrar uma coisa. Antes, obviamente, nunca vivenciamos isso de se questionar se os servidores a gente antes só tinha o HUAC, mais recentemente o HUJB, se era ou não servidor da universidade. Nós temos certeza absoluta de que são. O grande problema que criou a celeuma foi o fato desses hospitais terem gerenciamento pela EBSER, gerenciamento praticamente financeiro somente, tá certo? Mas entrou uma outra empresa no processo, e isso foi o que dificultou. Eu acho que ninguém aqui tem dúvidas quanto à legitimidade do pleito, a justiça ou a justeza do pleito, né? O que a gente está querendo fazer é assegurar tranquilidade, evitar questionamentos mais tarde, e eles poderão ocorrer de qualquer forma, a partir do momento em que houve votantes, né, que foram tornados inaptos.
não era possível acontecer, digamos, de se tratar disso antes, porque houve um recurso, e o recurso só houve mediante a descoberta de que as citadas pessoas estão inaptas para votar. Então, eu acho que, eu estou vendo 40 pessoas, eu acredito que já tem quórum, sim. A gente pode encaminhar da melhor forma possível essa reunião, nós podemos discutir bastante, podemos até tomar uma decisão aqui. Eu só queria que a gente fizesse isso com calma, todo mundo respeitando as inscrições, pedindo para falar, porque, afinal de contas, nós estamos na reunião do colegiado pleno. Killer vem pedindo para falar já há algum tempo. Eu não observei o chat, eu peço a Socorro. A professora Socorro, como ela prefere ser chamada em vez de Dona Socorro, que ela vá observando as inscrições. Vânia e seus carões comigo. Ela está arengando com você, viu, Vanderlei? Desde quando eu era aluno dela, que ela tem essa arenga comigo, mas é de coração. Beijo, mano. É porque ele vai e denuncia que eu fui professora dele, aí... Foi, tá lá no meu memorial para professor titular, viu? Só na palmatória agora. Vou passar para a Lava. Aquilo, enquanto a professora Socorro faz a observação se tem mais inscritos. Killer, com a palavra. O meu é uma questão de ordem, na verdade. Foi feita uma consulta à Procuradoria, né? Então, o meu entendimento é que esse processo está em diligência. Se esse processo está em diligência, ele não pode o parecer não poderia ser votado, né? Nessa reunião. Ele teria que sair da diligência para poder ser votado. Eu posso estar errado também. Tá? Posso estar errado também, mas se está em diligência, ele não poderia ser votado. A única coisa que a gente pode fazer é um encaminhamento com relação ao que vamos fazer sobre essas urnas. Eu posso estar completamente errado e me corrijam e digam por quê, que até mesmo para eu aprender também, mas eu penso isso. Vânia. O primeiro inscrito é Xisto, depois Marciano. Deixa eu ver mais. Xisto, Marciano. Até agora, Xisto e Marciano. Xisto com a palavra. Ok. E lembrar também que o regulamento da SOTES, né? Então, vou pedir para considerar essa como sendo a primeira inscrição, tá bom? Mas eu vou prometer ser rápido, ser objetivo, tá bom? Eu concordo plenamente que ele está completamente correto, ele está certíssimo. A minha questão que eu gostaria de desenvolver é porque é o seguinte, foi colocado uma urna à parte. Nós definimos, nós acordamos que deveria ser assim. Bom, se foi colocada uma urna à parte, e essa urna ela tem um quantitativo de pessoas que pode ser computado, então, a minha proposta que eu gostaria de retomar é, se a diferença entre os candidatos for superior ao número de votantes nessa urna, a gente divulga o total das urnas. Entendeu? No caso da próxima semana, na segunda-feira, quando houver o parecer, então, se o parecer for por não considerar, a gente só faz retirar uma determinada quantitativa de voto e lança a votação final. Então, e essa informação, ela pode ser cedida já no ato da divulgação, dizer, olha, nós estamos divulgando aqui por conta dessa situação, e que o resultado do que for tomado não vai interferir no resultado final do pleito. Por que essa é a minha preocupação? Porque os candidatos só vão poder legalmente retomar as atividades de campanha se o resultado for lançado, entendeu? Então, legalmente falando, eles já teriam a partir do sábado para poder estar fazendo suas campanhas novamente. Então, retomando, se for uma diferença acima de 60, pelo que eu entendi, eu não sei nem se é acima de 60, porque está dividido entre docente
e técnico. Mas vamos supor, se tem 50 pessoas na urna dos técnicos e a diferença de voto for de 70 pessoas, não vai ser essa diferença que vai mudar a votação final na minha avaliação, entendeu? Então, eu acho que, havendo essa situação de um resultado que seja diferente, nós publiquemos o resultado. Na publicação, nós coloquemos lá que existe subjúdice, ou seja, ainda está em avaliação uma pendência com relação à procuradoria que não vai interferir no resultado final, o resultado dela seja positivo ou negativo o resultado. Essa é a primeira questão. E a segunda é um esclarecimento que eu já gostaria de antecipar. Porque é o seguinte, eu penso que seria interessante, quando em caso de não haver segundo turno, ou se depois, quando houver o final do segundo turno, o colegiado vai ter que se reunir para referendar a votação. Então, eu acho importantíssimo que essa coisa seja feita de forma pública. Os colegas já sabem que faz algum tempo que eu venho solicitando que as reuniões do colegiado possam ser transmitidas. Tem como se viabilizar isso. E uma outra é que sejam convocados candidatos para estar presente, porque eu acho também importante os candidatos estarem presentes nessa reunião final. Eu gostaria, por favor, professora, de dar um esclarecimento ao professor Xisto, por favor. Pois não, Homero. Eu levantei agora aqui, o professor que ele pode até verificar, mas eu levantei aqui que o número de votantes na urna separada de técnico administrativo, nesse momento, são 23. 23 votantes. E na urna de docentes, 4. Ok. Obrigado, Homero. Marciano, agora, socorro. Na de técnico são 21, Homero. 21 e 4. Marciano retirou a palavra, a inscrição. Ouviu, Vânia? Não, socorro, desculpe, eu não prestei. Marciano retirou a inscrição. Eu me sinto contemplado na fala do Xisto. Eu seria exatamente desse sentido o direcionamento da minha fala. Como o Xisto antecipou, para não ser repetitivo, sinto-me contemplado. Ok, obrigada. Mais alguém está inscrito? Socorro. Eu gostaria de se pronunciar. Porém, Jorge está presente, então não é uma questão de passar a palavra para Sérgio. Jorge. Não. Votar, ele não vota. Mas a palavra... Mas pode falar sim. Exatamente. Tranquilo, sem problema nenhum. Obrigada, Jorge. Zé Sérgio, então, com a palavra. Ok, obrigado, Jorge. Obrigado, Vânia. Boa tarde a todos. Eu vou fazer só uma colocação. Esse colegiado pleno é o órgão superior da universidade ou não? Na minha opinião, ele é. Tá certo? O que nós fizemos, eu concordo com o Killer, nós fizemos uma consulta ao procurador Ditão. A resposta dele pode ser aceita ou não por esse colegiado pleno. Porque se for para fazer o que o procurador diz, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa do Ditão, então o que é que nós estamos fazendo aqui? Esse colegiado é superior, é o órgão máximo da universidade. Tá certo? O processo foi para lá, não votou, mas nós podemos, o colegiado pleno, se quiser, pode decidir. A colocação que o Xisto fez parece-me ser a mais prudente, tá certo? Apure-se as urnas, tá certo? E dos votos que estão aí, pela quantidade de votos que existe em separado, isso não vai influenciar no resultado, na minha opinião, tá certo? Porque o número de votantes é muito pequeno com relação a isso aí. Agora, nós não podemos ficar até segunda-feira ou até terça-feira esperando uma resposta para depois sentar e decidir, para depois fazer uma outra reunião para homologar o resultado dessa primeira
dessa primeira votação, se houver a segunda votação, e depois fazer outra votação. Não temos tempo para isso. Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Obrigada, Zé Sérgio. Tem mais alguém inscrito? Eu estou entendendo que há alguns presentes, alguns conselheiros que gostaria que a gente tomasse a decisão já hoje. A gente volta a palavra para o professor Chardel, que é o conselheiro relator, para saber se ele acata modificar o encaminhamento dele e já fazer uma proposta. Se ele mantém a proposta, a gente tem dois caminhos: avaliar o encaminhamento do professor Xisto ou votar pela, e eu posso estar enganada, mas quem está defendendo que a gente decida hoje está dando mostras de que acha que a gente deve já, de imediato, considerar aptos todos os servidores dos dois HUs, sejam docentes ou técnicos administrativos, seja porque sempre votaram, sejam porque seus contra-cheques estão, seus salários são pagos pela UFCG, seja por todos os motivos que já foram aqui elencados e bastante discutidos. Estou correta nesse entendimento? Então... Olha, eu só queria a resposta para a questão de ordem de Killer. O processo está em diligência ou não? Se ele tiver em diligência, a gente pode votar ou não? Né? Porque eu acho que isso precede tudo, né? Olha, o processo está em diligência. Quem colocou em diligência foi o relator. Eu vou passar a palavra para ele dizer se ele mantém o encaminhamento, se ele diz que o processo está em diligência e ele só vai se pronunciar após essa diligência. É a primeira coisa. Só um esclarecimento. Pois não. É porque, lembrando que a reunião foi só suspensa. Então, a qualquer momento, a gente pode inverter o que foi acordado. Como não entendi. Correto, professor? Não é correto, professor? A reunião ela foi suspensa. Então, Isso. foi acordado ontem, quer dizer que a qualquer momento pode ter uma inversão se o relator, assim... Exatamente. Nós estamos na mesma reunião. Ora pensamos uma coisa, ora pensamos outra, visto que a matéria é polêmica. Então, eu volto a palavra para o conselheiro, para ele dizer se mantém a posição de esperar pela diligência, se ele já propõe alguma coisa, porque também temos que lembrar, inúmeras vezes nos nossos conselhos, também já votamos contra o parecer do relator, ficando, então, válido exatamente o contrário do que ele propôs. Certo? Correto, então, correto. Por uma questão de ordem, é que a gente tem que fazer uma gradação. Então, a primeira coisa é passar a palavra para Jardel e ver o que é que ele propõe nesse momento, depois de ouvir todos os colegas. Não há mais nenhuma inscrição, então, Jardel, com a palavra. Obrigado pela concessão da palavra. Olha, eu permaneço com o meu entendimento, ok? Mas dentro do fato novo, da falta do parecer da Procuradoria, até o presente momento, eu permaneço com o meu entendimento de que deveríamos fazer a contagem geral dos votos e não abrir as urnas, as urnas especiais dos votantes da EBSER. Só abrirmos caso a gente entenda na segunda-feira, por exemplo, que os votantes podem ou não votar. Se eles puderem votar, a gente abre as urnas. Se a gente entender que não podem votar, aí a gente descarta a urna. Porque eu acho muito perigoso, viu, Xixi? Eu entendo o seu posicionamento, mas a gente computar e tirar é complicado.
Tá entendendo? Mas ele não está calculando computar, não, Jardel. Está sim. Ele disse, a gente computaria, colocaria os votos da urna, e se segunda-feira a gente votasse contra, a gente tiraria os votos. Não foi isso, Cícero? Jardel, uma parte, Jardel, uma parte. Não foi isso? Aí, Jardel, qual é a minha, só para fechar aqui, qual é a minha sugestão? É encaminharmos, entendeu? Assim, nesse sentido, de que faríamos a contagem dos votos das urnas comuns e deixaríamos só a parte das urnas especiais. Não abriríamos. Só abriríamos após a votação segunda-feira. Ok? Jardel, só um segundo. Eu vou pedir a Xisto para ele confirmar se foi esse mesmo o entendimento, porque eu estava entendendo o contrário, de que não precisa abrir, não precisa colocar. Agora, se foi, então desculpa. Então, eu acho que eu posso entender no final. O resultado não depender de 25 votos, é isso ao todo, 21 mais 4? A última vez foi isso, Killer? O Mero olhou... Foi isso que o Mero falou. 21 mais 4, exatamente. Deixa eu rodar aqui de novo que eu atualizo. Então, eu entendi, digamos que seja 30 votos. Digamos que 30 votos para lá ou para cá não faça diferença para existir ou não existir segundo turno. Que 30 votos para lá ou para cá não faça diferença entre mudar a posição do primeiro para segundo ou do terceiro para segundo. Se esses votos não fizer diferença, foi isso que eu entendi, hoje à noite, após a contagem dos votos, será dado como resolvida o resultado da eleição. Foi assim? Não. Então, veja só. Agora entendi, desculpa, agora entendi. Agora. Como Jardel permanece com o entendimento dele de que o processo está em diligência e, portanto, ele prefere esperar, aí agora a gente tem duas possibilidades que se contrapõem. Eu estou entendendo que Gelmires fez uma proposta da gente já votar aqui, né? A indicação de que esses servidores são aptos ou não. E temos a proposta de Xisto, que é um complemento da de Jardel. A gente só abre essas urnas, só leva ela em consideração se esse quantitativo de votos for significante para mudar qualquer um dos resultados. Vânia? Está claro aqui? Pois não, Socorro. Anielson pediu inscrição. Eu não sei se ele ainda... Anielson? Sim, eu gostaria de falar, professora. Com a palavra, Aniel. A gente vai... Eu quero me acostar aqui... Eu quero me acostar aqui à posição do professor Jardel, eu acho que é a mais sensata. O professor Kiri levantou uma situação de ordem, o processo está em diligência, acho até em respeito ao trabalho da Procuradoria, é importante a gente aguardar esse parecer. Em nenhuma eleição do mundo, seja dentro ou fora da universidade, se conta, pelo que eu lembro, urna que está sob júdice. Acho que essa urna não pode ser apurada, segue a eleição normal, a urna fica separada e na segunda-feira, quando tiver esse parecer, aí a gente abre ou não a urna e está definido. Se a gente usar o si para cá e si para lá, vai ficar muito complicado da comunidade entender. Acho que é mais sensato a gente deixar essa urna lá guardadinha até segunda-feira, enquanto chega o parecer do procurador. Essa é a minha fala. Muito obrigado. Mais alguém está inscrito, Socorro? Professora, eu estou inscrito, posso falar? Pode sim. Eu queria duas coisas. Primeiro, é que os colegas levassem em consideração o princípio administrativo da razoabilidade. Veja bem, não é razoável, se a gente tiver uma diferença de mais de 500 votos, a gente está postergando o resultado e podendo correr o risco de atrasar todo o pleito, se houver segundo turno. Lembrando, a diferença do primeiro para o segundo turno são 5 dias apenas.
Os candidatos, eles só vão ter da quarta-feira até o domingo para fazer qualquer outro tipo de campanha, debate, enfim. Então, o princípio da razoabilidade tem que levar em consideração. E a outra é que o colegiado pleno, ele é soberano, não houve uma deliberação, houve um encaminhamento para consulta ao procurador. Mas a gente pode colocar aqui em questão, levando aí também um outro princípio administrativo que deve ser considerado, que é o da eficiência. Entendeu? Se não é razoável e muito menos eficiente, uma diferença muito grande, se a gente estivesse falando aí de uma urna de mais de 500 votos, 600 votos, que fosse definidora, mas não. E uma terceira e a última, e aí eu prometo tentar não falar mais, mas a terceira e a última questão é que o procurador ele é um consultor, conforme o professor falou anteriormente, falou memória agora, o professor Zé Sérgio, ele é um consultor, a gente não tem que seguir necessariamente o que ele está dizendo. A gente tem que avaliar. Bom, os fatos estão constatados de que os servidores são funcionários. A gente só estava querendo embasar com parecer jurídico. Agora, esse parecer jurídico, se ele for favorável ou não, dependendo do resultado das urnas, não vai ter significado nenhum. Entendeu? Se for com mais diferença de 100 votos, 50 votos, 60 votos, qual vai ser a relevância? A gente só vai estar postergando. Esses dois princípios e mais a questão da gente levar em consideração que o pleito está com um cronograma muito apertado, que eu acho que a gente deve ponderar por avaliar conforme foi proposto. Posso falar? Só para complementar a minha fala anterior. Eu agora compreendi a questão do nosso colega Xisto aí, certo? Mas o que me preocupa também, já até para a gente estar debatendo a questão, isso é importante, se por acaso nós colocarmos, mesmo não influenciando ou não no resultado, a gente estaria dizendo que os servidores da EBSE podem votar na eleição, sem discutir na segunda-feira. Você está me entendendo, meu ponto de vista? Tá certo? Mas é o seguinte, se todos aqui se sentirem confortáveis para julgar agora, eu posso retirar da diligência. Se vocês estiverem seguros disso, eu posso retirar e a gente passar a votar. Porque é melhor votarmos, decidirmos agora, do que esperarmos a pontuação entrar, aí depois poder tirar ou não. Vocês estão entendendo a minha preocupação? Porque a questão aí, final, se eu coloco agora o seu computo, e mais na frente eu retiro, se for o caso ou não, mesmo não influenciando, aí a gente, queira ou quer não, automaticamente, ainda hoje, mesmo se a gente decidir, a gente está incluindo o pessoal da EBSE como votante. Vocês estão me entendendo? Aí a minha preocupação é essa. Mas aí, Jardel, por que você está tão preocupado? Porque isso não é covardia, isso é cautela. Isso é cautela. Entendeu? Isso é simplesmente cautela. Mas se a maioria que se sentir confortável, Vânia, eu retiro da diligência e a gente vai para a votação. Entendeu? A gente vai para a votação e é melhor a gente decidir, então. Se for para computar logo a pontuação. Não. Aí fica a critério do colegiado. Vocês acham? Me desculpe, porque eu primeiro perdi a conexão, fiquei fora da reunião um pouquinho, mas estou voltando. A depender do que vocês discutiram, enquanto eu estava ausente, pode ser que o meu entendimento esteja errado. Mas eu continuo entendendo que há duas propostas que se contrapõem. A de Gelmires, de que a gente decida agora. A de Jardel, que recebeu uma sintonia fina a partir da proposta de Xisto. Xisto apenas refinou a proposta de Jardel. Então, proposta 1, processo continua em diligência, esperamos o parecer final e as urnas não serão abertas, mas se o resultado da eleição não depender desses 25 a 30 votos, porque pode ser que ainda outras pessoas votem até às 10 horas da noite. Se a eleição não depender disso, já se anuncia o resultado oficial desta eleição para não comprometer o segundo turno, caso ele exista. Afinal de contas, a gente está trabalhando em cima de
possibilidades. As urnas não foram abertas, a gente não sabe o que é que vai ocorrer. Pode ser que amanhã de manhã a gente saiba que não vai ter nem segundo turno, que os votos não foram significativos, mas pode ser que tenha segundo turno e 25 votos faça a diferença. Acho bastante razoável que o professor Sisto colocou, apoiando-se no princípio da razoabilidade e da eficiência, que a eleição já possa ter um resultado, caso e somente neste caso, se a quantidade de votos não for significativa para modificar qualquer que seja as posições. De primeiro para segundo, de segundo para terceiro. Vânia. Se o entendimento for esse, eu quero que a gente, se for preciso, a gente discute bastante. Os colegiados, os órgãos colegiados da universidade, eles se pautam pela democracia. A gente não tem que aqui deixar de ouvir falar um colega apenas porque ele já se inscreveu 2 vezes, ou porque ele é suplente e o titular está presente. A gente escuta todo mundo. Na hora de votar, a gente segue rigorosamente o regimento. E vamos falar tantas vezes quanto seja necessário, porque a matéria, ela é delicada. É preciso que a gente vote com tranquilidade, com serenidade, tendo a certeza que escolhemos o melhor caminho. Se não houver outras propostas, se não aparecer outras coisas, depois de toda a discussão, eu vou encaminhar a votação colocando 2 propostas, uma contra a outra. E a gente não vai colocar na votação favorável ou contrário, a gente vai colocar Jardel, Gelmires. Pode ser assim? Vânia, Vânia, só um adendo. Eu acho que são 3 propostas, certo? Eu acho que a primeira proposta seria a minha, a segunda a de Sisto e a terceira de Gelmires. Porque a minha é de, em hipótese alguma, a gente mexer na urna especial. Só na próxima votação, quando a gente decidir. Entendeu? Já Sisto entende que deveria abrir quando, se por acaso, a votação não influenciasse no resultado. Não é assim? Eu entendi, Sisto? Não é isso? E a de Gelmires, ele vai resolver isso agora. Então, seria 3 encaminhamentos. Ok, eu tinha entendido, desculpa, Xisto, eu tinha entendido que a gente não abriria a urna de jeito nenhum, uma vez que não faria diferença de votos. Professora, então, só para explicar, veja bem, quando for realizar a apuração, quem vai realizar primeiro? A dos estudantes, a dos professores, docentes e a do docente, dos servidores docentes. Quando ele fizer isso, ele já vai ter um parâmetro se a diferença naquela outra urna vai ter diferença ou não. Tá entendendo? Ele já vai saber. Vamos supor, se a diferença for de A, não vou dizer 1, 2, 3, porque as chapas estão divididas em 1, 2, 3, tá? Mas a diferença for de fulano para Beltrano e de Beltrano para Cicrano, ela não comprometer a existência de primeiro ou segundo turno, ou a diferença de voto não comprometer primeiro para o segundo lugar, até primeiro para o segundo lugar, não vejo muito problema, porque vai os 2 para o segundo turno, mas o segundo para o terceiro lugar, que é o mais problemático, se não houver essa diferença do segundo para o terceiro, então pode-se abrir a outra. Havendo a diferença, aí pode dizer, olha, em decisão do colegiado, por conta da diferença ter sido reduzida, a definição vai ser dada após o parecer do procurador. Entendeu? Pronto, ok, eu entendo, então, 3 propostas, realmente. Tem Matheus, é isso? Está pedindo para falar? Ok, Matheus. Isso, após eu acho que está o professor Patrício também. Depois de então, Matheus, Patrício. Boa tarde, boa noite já. Só um pouquinho, Matheus, antes de você falar, eu vou pedir para o pessoal desligar os microfones, porque tá dando microfonia.
Perfeito, professor. Posso falar? Pode sim. Então, tá já. Boa tarde, boa noite a todos. Eu acho que o encaminhamento do professor Jardel ele é extremamente prudente, como o professor Anielso colocou, e tem mais uma questão que eu levanto, que é o seguinte: pelo calendário da consulta, há prazo também para recurso do resultado a respeito do que a comissão deliberar, né, no dia 21, até o dia 23. Então, até o dia 23, que é segunda-feira, teríamos o parecer, acreditamos, do procurador. O professor Jardel poderia embasar melhor o seu relato, e por esse motivo, acho que poderia se manter essa urna fechada, e após o parecer abrir, porque tem prazo até o dia 23. Então, aquelas chapas, ou enfim, os candidatos que se sentirem prejudicados, eles têm até o dia 23, e até o dia 23 seria deliberado essa questão que provavelmente seria discutida na segunda-feira e tomada uma posição. Então, eu concordo com a posição do professor Jardel, de manter a urna fechada, entendo a posição do professor Xisto, que se não for fazer diferença significante para definir primeiro, segundo lugar, um segundo turno, de segundo para terceiro, poderia ser computado, mas eu tenho a plena ciência da posição do professor Jardel pela prudência de manter esses votos até ter uma deliberação final, eles não computados. E como há esse prazo, que é até o dia 23, para as próprias chapas recorrerem, então não há eu vejo que não há um problema hoje especificamente para que se delibere apressadamente, sem um parecer, sem essa consulta, né, à Procuradoria, independente que se decida posteriormente a favor ou contra, né, ou se discorde, na realidade, da recomendação que vier da Procuradoria, que o colegiado defina isso, mas é por prudência que o professor Jardel está colocando isso, e eu concordo plenamente com a proposta dele. Já antecipo aqui que eu sou a favor da proposta do professor Jardel. Né? Ok, com a palavra Patrício e logo em seguida Killer. Boa tarde, colegas. Eu compreendo realmente a prudência do professor Jardel, Matheus, mas eu vou na direção do professor De Celso. Eu acho que é urgente, nós estamos protelando, nós estamos no colegiado supremo da universidade, mesmo que o procurador vá de encontro a isso aí, não temos que acatar a decisão dele, é prudente sim, mas não é obrigatório. E tem outra coisa, eu acho que vocês colocam, mas eu não concordo com a questão da urna. Não interessa o número de votantes. Se é pouco, é muito, se vai interferir ou não. Nós temos que decidir se vai ser contado realmente como válido ou não. Dependente da quantidade que vai interferir nisso. Isso é irrelevante. Se nós decidimos aqui que esses votos não são válidos, a urna simplesmente é descartada. E se são, tem que ser votada. Aí, para mim, o que prevalece é isso. Decidimos hoje ou aguardamos. Eu acho que devido à urgência, tem que decidir hoje. E a urna deve ser aberta a se contar. Se decidimos se são válidos, vai ser aberta. Se não, simplesmente ele deveria ser descartado. Mas, para mim, a ação deveria ser hoje. Mesmo entendendo a prudência como já deu. Killer. Muito obrigado, professora. Eu acho que a situação ela é muito complicada, certo? Porque se a gente olhar para um horizonte maior, se houver uma judicialização desse pleito, por qualquer motivo que seja, certo? O que vai acontecer efetivamente é que nós teremos um interventor na universidade, como aconteceu no IFRN, porque as listas não foram enviadas dentro do tempo, certo? Esse é um risco de verdade que a gente está correndo, tá bom? Eu, pessoalmente, acho que o caminho mais seguro seria o caminho de deixar para abrir essas urnas na segunda-feira, depois que a gente deliberar sobre isso, depois de ouvir o procurador. Se o procurador não se pronunciou hoje ainda, é porque talvez o tema seja muito, muito apertado. Por outro lado, tá? E eu estava caladinho aqui na reunião porque eu estava matutando sobre essas coisas, e eu confesso que eu, pessoalmente, fui tocado pela fala do professor Patrício. Eu acho que qual é o mal real que vai acontecer
se a gente abrir as urnas e computar o resultado com tudo, certo? O que é que vai acontecer de ruim? Segunda-feira o procurador se pronuncia, talvez ele venha com um argumento muito bom, certo? E a gente tenha que tirar esses votos, certo? Ou uma ordem de um juiz mande retirar esses votos. É isso que vai acontecer, certo? Então, eu não tenho uma opinião formada se a gente deve somar ou não está muito claro ainda, mas eu começo a tender a achar que a gente deve considerar. Por quê? Porque, historicamente, nós temos considerado os votos do pessoal do HU. Eles sempre têm votado. Inclusive, votaram na última eleição. Eu não sei qual era a situação deles na última eleição, se já havia sessão ou não, mas já havia EBSER. Não é isso? Então, se já havia EBSER e havia sessão, a gente está mudando um entendimento de uma revolução que não mudou no aspecto. Está entendendo? Então, eu começo a ficar mais do lado de abrir essas urnas, certo? Acho que Xisto está sendo pego de surpresa por isso, certo? Mas depois de escutar o professor Patrício falar, eu realmente dei um chaveamento aqui. É somente isso. Eu não sei se eu gostaria de perguntar a Romero. Professora, a senhora me permite, antes de perguntar ao professor Homero, eu acho que tem uma informação importante. Posso falar? Que estava escrito, se o professor Homero me permitir? É porque é o seguinte, ó, eu acho que Killer e Matheus estão esquecendo de um único detalhe. Veja bem, se a gente divulga o resultado, os candidatos eles podem recorrer dentro do prazo e rever, etc. Agora, calendário não tem como a gente refazer tão fácil. Veja bem, não é tipo, o resultado tem que ser divulgado no dia 23, não. Está dizendo que o resultado vai ser no dia 21 e o recurso no dia 23. Se a gente faz um adiamento do resultado para o dia 23, significa que o recurso vai ser dia 25, o que significa que tal. Isso vai dar um maior problema. E mais grave ainda, pode ocorrer o que o próprio professor Killer falou, da gente não ter o tempo, porque tem que lembrar que tem um prazo até dezembro para enviar. Se a gente não enviar até dezembro, por conta de detalhe, que é um detalhe, a gente pode estar correndo o risco de estar tendo que aceitar um interventor dentro da universidade. Para mim, parece assim, a leitura que eu faço é a seguinte, gente. A gente tem um universo que é 100 vezes maior das outras 3 urnas. Uma probabilidade de diferença, ela existe, mas é muito rara. É uma mega-sena você ter uma diferença de 30 votos. É uma mega-sena. Entendeu? Você pode ir para o segundo turno por 51% a 49%, mas vai dar uma diferença de mais de 100 votos. Mais de 150 votos. Não vai alterar o resultado. Então, eu pondero mais uma vez o seguinte. Primeiro, o calendário ele é mais relevante. Se a gente está dizendo aqui que vai divulgar na segunda-feira, então a gente vai ter que prorrogar todo o restante do calendário. E Killer sabe como isso é complicado de ser feito. Entendeu? Eu acho mais prudente a gente divulgar, e aí pode ser até divulgar tudo mesmo, mas divulgue, os candidatos recorrem, se for entrado na justiça, se for dado uma judicialização, o que é que o juiz vai fazer? Ele vai dizer, tire todos os votos daquelas urnas. É isso que ele vai fazer. E uma outra questão, o procurador ele é um consultor apenas. Ontem mesmo, ele pontuou uma leitura de um texto que eu, como leigo, leio de outra forma. Para mim, foi um inciso, não foi o artigo que foi substituído. Então, isso não quer dizer que, pelo fato de ele ser procurador, que ele tem que ser referendado. A gente tem que fazer isso. Então, professor, o que eu estou propondo aqui, quando eu falei da razoabilidade, é nesse sentido. Não é razoável a gente estar adiando o resultado de um concurso cujo o que está armazenado ali dentro não vai modificar em nada. E mesmo se tiver uma diferença de primeiro para segundo lugar, cabe ao candidato que foi afetado recorrer. Ele não tem esse direito. Aí nós teríamos tempo de, na segunda-feira, já ter um parecer do procurador e dizer para esse candidato, você está certo ou você está errado. Mas aí a gente não estaria atropelando o calendário. Entendeu, professor? Então, acho que é importante os colegas levarem em consideração isto. Eu ainda defendo nesse sentido. Desculpa interromper. Vânia,
Só uma dúvida. Se eu retirar a diligência e encaminhar um parecer nesse momento, seja para aceitar ou não, a gente passa em votação aqui? Sim. Momento. É porque é o seguinte, enquanto vocês estavam falando, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, certo? Uma pesquisa e estava digitando. Eu preferiria dar o parecer com o parecer da Procuradoria, certo? Certo? Mas, diante, como que ele falou, que as datas, melhor, desculpa, você falou sobre as datas, assim, eu posso retirar a diligência e fazer o meu parecer oralmente para a gente resolver isso aqui agora. Se a maioria achar que estão aptos a votar. Se não, a gente espera a diligência da Procuradoria. Eu acho ótima a sua proposta da gente já votar hoje aqui. Agora, acho que a argumentação que o professor Xisto fez é muito relevante sobre o calendário. A possibilidade de qualquer candidato reclamar pela inclusão ou não inclusão, porque quando a gente diz que esses votos não vão ser substitutivos, isso a gente também está deliberando por não contar os votos do pessoal dos dois AD1. Também é uma decisão indireta, mas dizer, não conta porque não vai fazer diferença 25 ou 30 votos. E eu acho que a questão não é só um número, só deixa eu concluir o meu raciocínio, não é só uma questão de número de votos, mas de assegurar um direito. A questão do que foi colocado, o histórico, que o pessoal sempre votou, eu só queria ouvir de Homero que, de fato, na última eleição, o hospital já estava sob a gerência da EBSERH. Eu acredito que sim. Sim, Vânia, ele estava. Ele entrou na EBSERH no reitorado do professor Edilson. E, na época, nós votamos. Na transição Edilson-Ficemar. Obrigado, Homero. Jardel, você... Agora eu só vou pedir licença. Caso seja aceito, eu só pedir 5 minutos para que eu faça a concatenação das minhas ideias aqui e para fazer a leitura. Se todos concordarem, a gente dispensa a diligência, eu dou meu parecer aqui agora e passamos para a votação. Seja aceitando ou não, a gente vai para a votação. Ok? Tá certo? Todo mundo agora só 5 minutos. 5 minutinhos para poder a gente aqui me escrever. A gente dá um intervalo de 10 minutos para... Tá ótimo. E tomar um cafezinho e fazer qualquer coisa. 6h10 a gente volta. Tranquilo, então. Jardel, tu pode desligar teu microfone, querido. Ele não está ouvindo, não. A gente pode conversar no intervalo? Você está querendo fofocar, Zé Sérgio? A Rocha. Você está querendo fofocar, Não, é só para... só para conversar. Baluarte desse tem que falar aí, para a gente aprender. Nós temos uma situação interessante. Nós dissemos que o pessoal dos hospitais pode votar. E agora nós estamos questionando se os votos deles são válidos ou não. Estranho esse negócio, né? Se eles podem votar, os votos são válidos, gente. Não temos que discutir com relação a isso, não.
Por isso que eu falei que deveria ter sido decidido ontem, né? Usando da nossa autonomia, das questões que foram levantadas ontem, a gente devia ter... Aí gera demanda para o procurador e depois vira as costas para ela, não sei não. Ô, professor Zé Sérgio, com Patrício, olha, gente, eu acho que os servidores têm que votar. Vai ter judicialização se os servidores não puderem votar. Porque o sindicato vai entrar na justiça. Né? Porque está caçando direito deles. Exatamente. Não, então, o pessoal está mais preocupado com os candidatos do que com os próprios servidores. Não é? Exatamente, Gelmir. Você disse que o cara pode votar e depois vai questionar se o voto dele é válido ou não? Exatamente. Então, gente, eu acho que deve votar esse negócio. Não vamos protelar. E deixa os candidatos, ninguém sabe para quem é os votos, deixa eles trabalhar. Patrício. E depois, a comissão está trabalhando direitinho, tem prazo apertado, não tem como estar esse negócio. Né? Eu acho que devemos decidir mesmo. Mas vamos ver. Exatamente. E é melhor decidir logo antes de abrir a urna, porque depois de abrir, aí um outro candidato pode querer validar ou invalidar. Viu, Vânia? Eu estou dizendo aqui para o pessoal, né, que eu fui procurado agora com os servidores, e como ele tem muita parte do sindicato, eu já fiz parte do sindicato aí, e ele disse, se for tirar o direito deles votar, eles vão entrar na justiça, entendeu? Para ser validado. Então, eu estou dizendo aqui para Zé Sérgio e para a Patrícia que era melhor os candidatos se estribucharem para lá do que o próprio servidor, né? Que ele tem direito. Não é? Isso é uma coisa mais sério, mais correto, né? E depois o prazo está apertado para a comissão, não tem... Isso aí. Infelizmente, eu acho que nós estamos criando um hábito, eu concordo que ele é salutar, de fazer consultas à Procuradoria para ver o aspecto legal dessas coisas, quando nós não temos conhecimento com relação a isso. Mas a partir do ponto que nós admitimos que o pessoal dos hospitais pode votar, os votos deles são válidos. Nós não dissemos que eles iriam votar e depois nós íamos decidir se eles eram válidos ou não. Exatamente, César. É isso. É isso mesmo. E eu acho que a dúvida que ficou ontem, desculpe aqui também entrar na fofoca do intervalo, como disse aqui Daiane, a dúvida que ficou ontem, eu acho que é em relação ao efetivo exercício. E aí vocês me digam, se uma pessoa está em exercício no hospital, mesmo sendo cedida à empresa que administra o hospital e ela é efetiva da universidade, será que essa pessoa, o hospital sendo universitário, ela não está em efetivo exercício? Né? A questão é a seguinte, Frank. O hospital é gerenciado pela ABSTER, mas o hospital é da universidade. Exatamente. Quem paga esse pessoal não Concordo plenamente. A marca das apurações. Quem paga esse pessoal é a universidade, não é o hospital. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E o Conselho Universitário já se preveniu quando a gente colocamos uma urna separada. Qualquer problema fica fácil de resolver. Qualquer judicialização pode ser de um lado ou do outro. Então, não temos que nos preocupar muito com isso. Então, tem que preocupar sim com o direito. Tudo assim, tem direito a votar? Tem. Então, pode ser questionado? Pode. Então, nós nos prevenimos com essa urna em separado. Agora, a urna tem que ser aberta e votada, sim. Com certeza. Ô Patrício, tira uma dúvida. Só assim para lhe ver, né? É Adriano, Patrício. Tudo em ordem, meu amigo? Olha, os servidores que estão afastados por licença não podem? Licença, gestação, por exemplo, não podem também? Não é? Hã? Pode sim. Pode, então eu acho que não tem nem o que questionar muito essa questão esse fato dos servidores, né, que estão no hospital. Acho que e já houve, né, em eleição passada. Sim, claro. A gente não tem que estar, né, assim, pelo menos eu entendo dessa forma, que eles têm, e outra, se permitiram votar é porque os votos deles têm que ser computados mesmo. Mas o bom dessa reunião, depois de 2 dias de discussão, estamos caminhando na mesma linha. É muito distante, hoje está... Pois é, tem outra coisa também, a judicialização pode acontecer se a gente decidir
trocar o voto hoje ou não. Tanto faz, né? Então, acho que a gente deveria... Jorge, Vânia, desliga teu microfone, tá dando eco. Não, o que eu estou dizendo Jorge, é que a judicialização, ela pode acontecer se a gente decidir A ou B, entendeu? A chance é a mesma. E exatamente. Tem que votar. Não tem plano de governo, não. Universal. Gente, mesmo que haja uma judicialização, a diferença de votos é praticamente impossível, com 1.264 docentes, por exemplo, 1.261, aliás, que esse resultado altere. Então, havendo judicialização, não vai alterar o resultado. Vânia, desliga teu microfone. Eu já desliguei. É porque tá como fosse duas Vânia aí, ó. Olha, você tá Tem duas Vânia aí. Tem Tem que desligar um. duas telas. Eu acho que é isso, duas telas de Vânia. Pois é uma reitora dupla. Uma por dois. É. Zé Sérgio, eu sempre me senti duas, mas depois da pandemia, eu acho que eu tenho conseguido ser 5, todas muito cansadas. Olha, eu já disse para o vice-mário que eu só volto à universidade, eu só volto a trabalhar quando eu tiver as mesmas condições do trabalho que eu estou fazendo aqui em casa, o home office. Eu vou querer o mesmo ambiente, porque eu posso ficar aqui falando com vocês, eu desligo a câmera, vocês ficam falando alguma coisa, eu dou um pulo na piscina, volto para cá, eu tomo uma cerveja, esse negócio. Eu vou querer as mesmas condições. E pela isonomia, eu também quero. Não vai ter mais insalubridade depois disso, viu? Já tiraram a insalubridade que a gente tinha. Pois é. Aí o ambiente é salubre demais, a gente precisa Então, a universidade vai ter que comprar um condomínio aí, vertical, cada um com suas casas dentro. Um salão de festa é um salão de aulas. Não acha que estão trabalhando muito mais nessa pandemia do que indo para a universidade, não? Porque... Agora vamos falar mal. Nenhum dos candidatos tem um ambiente desse para a gente trabalhar na universidade, né? Anielson já está pedindo emoção para a casa de Zé Sérgio. Anielson, aqui é o ambiente 3B. Tem o bar, tem o balneário e tem a boate. É um BBB. Fato é que a gente já sabe quem vai pagar o rodízio de pizza presencial quando a gente puder, né? Fechou. Professor Zé? Tá certo. Olha, independentemente do resultado, eu estou ali com 2 barris de Heineken para tomar até às 10 horas. Se quiser vir para cá, eu mando em Não, só porque eu estou no sertão. Bom gosto, viu, professor? Pensei que era só a coleção de cachaça, mas tem até barril de cerveja. O negócio tá bom mesmo. Vamos lá, pessoal? Vamos. Estamos todos postos. Ok. É claro que eu vou fazer uma leitura simples, objetiva, tá certo? E mais tarde eu junto o parecer ao processo, os pareceres, viu? No caso, vai aos processos, tá ok? Mas eu vou fazer uma leitura basilar para que a gente passe, mas vou tentar ser o mais claro possível, ok? Vamos lá. O processo em tela do requerente Alisson Halley dos Santos, ok? No qual o mesmo alega o cerceamento do direito ao voto pela comissão eleitoral, já que o mesmo cedido à EBSE, é um funcionário,
da universidade em pleno exercício, já que alega que o HUJB, certo, é um órgão suplementar da universidade, portanto, o mesmo está apto para votação. Ele baseia nos artigos 19, 29, 39 e 41 do Estatuto da FCG, bem como no artigo 3º da Resolução SODES, número 5 de 2020. O mesmo recorreu para a Comissão Eleitoral negou o pedido, no qual o processo aqui está presente no colegiado pleno. Na reunião de ontem, fizemos uma diligência à Procuradoria, mas até o presente momento, por questões técnicas e logística, não foi juntada ao presente processo, mas voltamos à reunião hoje, que foi suspensa ontem, e diante das discussões, das deliberações, e bastante acirradas e interessantes, eu peço que a diligência de ontem seja suspensa e passamos a retornar ao feito normal do processo. E eu me sinto seguro para emitir meu parecer. Okay? Meu parecer tem como fundamentação o artigo 207 da Constituição Federal, que dá autonomia à universidade de decidir, que gosta de autonomia de data científica e administrativa, no caso em questão, e baseado nesses elementos, vou proferir agora o meu parecer. Isto posto, de acordo com os princípios da autonomia universitária e da democracia assegurados constitucionalmente, existe amparo fático-jurídico ao pleito, e sou, portanto, de parecer favorável ao recurso nos moldes formulados pelo requerente, no sentido de estar apto a votar na consulta eleitoral de reitor e vice-reitor da FCG, bem como que o efeito seja estendido a todos os servidores desta universidade que prestam serviços no HUJB, que estão cedidos à EBSE e que tiveram seus nomes excluídos da listagem. O mesmo parecer também vai ser cabível ao recurso do professor Homero, né, no caso do HUAC, Alcides Carneiro. Então, tanto o processo quanto o outro, eu sou favorável que os mesmos sejam aptos a votar nessas eleições, nessa consulta eleitoral de reitor e vice-reitor, pela fundamentação constitucional e das leis que regem, já que eu entendo que o hospital universitário é um órgão pleno da universidade, bem como também os professores estão em efetivo exercício. Esse é o meu parecer, salvo o melhor juízo. Gostei do parecer. Pronto. Eu acho assim, embora eu só queira fazer um adendozinho rapidinho, embora em respeito ao professor Nitão, desculpa, ao procurador Nitão, seria interessante nós termos hoje um parecer da Procuradoria, até para embasar nossas discussões, mas infelizmente, como eu falei, questões logísticas não pode ser feito. Aí eu fiz um simples parecer baseado nas nossas discussões hoje, que eu acho que, por tempo também, a gente chama perigo in mora, o perigo da demora pode prejudicar todo o pleito. Então, baseado nisso, certo? Meu voto é favorável ao reconhecimento dos votos dos servidores da Universidade Federal de Campina Grande na EBSE. E eu faço até uma sugestão, que a gente pode ver isso, viu, Vânia? Que a gente, posteriormente, modifique isso na nossa resolução. Que a gente passe a prever de forma expressa quem realmente pode votar ou não nas consultas. Aí deveria constar, a EBSE, ou então se a gente, como tem algumas universidades, não é o caso da nossa, que a gente vai discutir, até aposentados votam. Eu encontrei isso em algumas universidades. Né? Me permite, professor, só incluir o significado de... Professor Jardel, a proposta era só de incluir... Não, é só uma adenda, não é só sugestão. Mas isso aí, é de incluir o significado de efetivo exercício. Se a gente exatamente. Isso, já... Não, a gente colocaria o que seriam efetivos exercícios. Os cedidos à EBSE, um exemplo. Os cedidos ao MPF, quem quiser, aos universidades federais. Caso isso a gente queira. Isso é uma sugestão que a gente pode discutir isso mais na frente para evitar isso daqui. Porque isso foi simplesmente uma falta de cautela legal, né? De clareza legal. Ok? Então, esse é o meu parecer. Liga o microfone. Desculpa. Ok, então eu estou entendendo que o seu parecer é favorável a que os servidores, docentes e técnicos administrativos de exercício no HUJB
possam ter seus votos computados hoje. Isso. A sugestão E retira a não- diligência que a gente fez anteriormente da Procuradoria. Retira a diligência, graças a Deus. Vamos colocar em votação? Ok? Então, por favor, põe no chat a palavra votação, porque aí, a partir daí, só há manifestação de voto, e a gente já se manifesta dizendo que é favorável, contrário ou abstenção, ou se abstém. Senhora Vânia, enquanto os colegas votam, é só para lembrar que hoje à noite, às 10 horas, a gente vai estar com a transmissão online do contabilização dos votos, tá? Da apuração dos votos. Vai disponibilizar o link aonde, Xisto? Foi disponibilizado eu vou botar no WhatsApp da SODES. Da SODES. Obrigado, amigo. Queria aproveitar e parabenizar o professor Jardel pelo parecer rápido, conciso e preciso. Também pela prudência na reunião de ontem, mas acredito que esse colegiado, no uso da sua autonomia, tomou a melhor decisão nesse momento. Parabéns, Jardel. Obrigado. Obrigado. E eu quero que vocês entendam que minha cautela do parecer jurídico, até para que a gente pudesse ter um arcabouço melhor. Mas diante da impossibilidade nas discussões, que foram ricas, muito ricas mesmo, e nesse momento eu achei que eu estaria apto, eu achei melhor a gente fazer esses encaminhamentos. Até porque também a gente não tem mais tempo, como falei. O perigo da demora pode nos prejudicar muito mais. Quantos conselheiros, professores, estão presentes? Somos 43 pessoas ao todo, mas só Socorro Pereira é que sabe a quantidade de conselheiros presentes. Sérgio Ricardo não está presente, não é, Adriano? Vocês viram Sérgio Ricardo? Não, vi não. Socorro. Acho que não está, não. Uma lista aqui. Socorro, pela minha contagem aqui, foram 24 favoráveis e 7 contrários. Quantos contrários? Tem 2 repetidos, viu? Não sei se você viu, Galmires. E tem 2 repetidos. A Alfredina colocou 2 vezes aí, houve engano, acho. Eu contei 23. Então, nós tivemos... Eu não sei. 1, 2, 3, Acho que foi Zé Sérgio, né, que falou? 7 votos contrários. 17 foi você que contou? 7 contrários. Contrários, exatamente. Foi o que eu anotei. 7 votos contrários, 8. Peraí. Teve o de Nicolas no final agora, Socorro. Também. Estou vendo agora. Oito contrários e quantos favoráveis, Socorro? Já sabe? Vou dizer agora. 1, 2, 3, 4. 23. 23, né? A Alfredina voltou 2 vezes. Certo. Ok. Então, aprovado o parecer do relator por maioria do voto e os votos dos servidores docentes e técnicos administrativos do HU-JB serão contabilizados no final da noite de hoje. Vamos ao segundo processo, que é semelhante, mas precisamos fazer a votação.
Professora, posso pedir só um esclarecimento? Claro. Porque é o seguinte, a apuração não me lembro se pela resolução, ela vai ter que ser transmitida via streaming, certo? E eu já coloquei, inclusive, o link no YouTube, do YouTube na página de eleições. Então, as pessoas vão ver efetivamente os votos dessas urnas. Minha única questão é, na hora de divulgar, eu divulgo o quantitativo de cada urna ou divulgo separado com o total? A informação vai estar disponível de qualquer forma, porque o vídeo vai ser transmitido, né? As pessoas vão ver a apuração. Então, elas vão ver quanto teve em cada uma. É só esse esclarecimento. Divulga o total, que Eu acho que se a gente considera que esses servidores têm direito a votos, não há por que fazer a leitura de uma urna em separado, dá o total. Foi dado a eles o direito pleno de voto. Sim, exatamente isso. Só pelo seguinte, porque como a gente vai transmitir o processo de apuração, eu não tenho como esconder a apuração de cada uma das urnas. Então, esses quantitativos eles vão ser mostrados em tela. Ah, tá certo. Então, sei que eu não cumpra a resolução. Não, Keila. Não cria problemas de desrespeito à legislação. Tá certo? Claro. Mostra exatamente e informa a decisão de hoje. Não há problema nenhum. O colegiado esteve reunido por 2 dias seguidos, né, uma reunião que foi suspensa, se discutiu bastante, e o resultado é esse. É um voto pleno, mas já que a resolução diz que vai ser transmitido, as urnas vão estar disponíveis, a gente não tem o que esconder. Certo? Quando eu falei de deixar amplo, era em função de ser um voto como outro qualquer que não merecesse destaque. Só por isso. Jardel, com a palavra para a leitura do próximo processo. Só um segundo. Vânia, desculpe, eu acho que nós já votamos os 2 processos. Isso, ele colocou como extensivo, professora. Não, foi só o de Halley. O extensivo a todos os da HUJB. Isso. Mas ele mencionou também a questão do professor Homero na fala dele. Sim, porque eu disse a semelhança, porque é o seguinte, porque quem recorreu foi somente um. E quando eu falo extensivo, é para todos os servidores do HUJB, entendeu? Sim, Jardel, mas eu estou dizendo assim, que... Sim, eu falei que é o mesmo parecer, a mesma fundamentação, eu falei, é a mesma fundamentação. Mas para a questão de leitura, é interessante eu fazer também só uma leitura simples, só para constar do HUAC, ok? E para a gente colocar aqui o resultado da votação. Exatamente. De repente dá não 23-8, dá 22-9. Isso. 4-7. É isso que eu estou falando, a fundamentação é a mesma, né? A fundamentação é a mesma. A discussão e a fundamentação seja a mesma. Isso. Eu só vou fazer um simples, né? Só para... Isso. O processo 23.096.04.6699/4/2020, controle 46, em que o interessado é Homero Gustavo C. Rodrigues. Com base nos artigos 19, 29, 39 e 41 do Estatuto da FCG e do artigo 206 da Constituição Federal, que nos dá autonomia administrativa, né? Meu parecer é favorável nos modos formulados pelo requerente, no sentido de estar apto a votar na consulta eleitoral de reitor e vice-reitor da FCG, bem como que o efeito seja extensivo a todos os servidores desta universidade que prestam serviços ao Hospital Universitário Alcides Carneiros. Ok. E em votação, uma vez que já foi bastante discutido, Socorro, por favor, verifica que Giliardi votou depois de... Eu vi. Não é? Outra coisa, e coloca o nome de votação. Pois não. Um dos representantes do DCE
anotou aqui que foram 8 contrários, mas eu acho que ele esqueceu de contar alguém, porque eu contei 9. Os 7 estudantes, mas não vou nomear as pessoas, mas, enfim, houve 9 votos contrários. 9 votos contrários e 24 favoráveis. Isso. Ok, ele está concordando. Obrigada, Raimundo. Pronto, então vamos colocar aí agora o nome, Socorro, votação, para a gente começar o segundo processo. Sugeri a Giliardo que ele vote novamente, porque, como fica histórico, né? Vai, que vai bonito, ó. Essa princesa aí, Jardel. Tá aqui, ó. Não é bonita, pai? Não é bonita? Linda. Deus abençoe. Não. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Zé Sérgio, me ajude aí, você que me ajuda da última vez. 23-2, até agora. Não, contrários. Nós temos, deixa eu ver. Temos 2 contrários. 2, exato. 24 agora. 24 favoráveis, 2 contrários. 2 contrários. Falta Giliardo votar. Eu acho que ele está com problema de internet. É isso. Votou agora, 25. 25. Só contabilizei 2 contrários. Eu também, Socorro. E 25 favoráveis. Isso.
A gente precisa saber quantos estão presentes para saber se a gente já... Porque pode ser que as pessoas Eu acho saído. que tem mais de 25 favoráveis aí, viu? Eu já passei... A conta que a gente precisa saber é se bate com o quórum mínimo. Batendo com o quórum mínimo, se alguém saiu, não quis votar, não tem problema. Depois de toda... Saíram 2 pessoas desde a última votação. Professora, o quórum mínimo já bateu, né? Não é isso? Mas é por conta mas é porque não tem que colocar, já que foi pedido para votar individualmente, então tem que saber quantos estão presentes para saber abstenções, né? Quantos estão. Mas acho que o resultado já está definido, né? A maioria... O resultado está definido. Como tudo fica gravado, Socorro vê isso com calma e coloca na ata se houve abstenções. Porque tudo que as pessoas saíram, né, ela habilitou de... Toda a votação está no chat e é gravada. Tem 30 favoráveis aí, pela minha conta. Mas a Aline votou 2 vezes, né? São 29, Jorge. Então, 29 favoráveis e 2 contrários. Parecer do relator foi aprovado por maioria de votos e, com isso, os servidores docentes e técnicos administrativos do HU-AC terão seus votos contabilizados nessa eleição. Em nada mais havendo... Professora? Pois não, Cícero. Desculpa, antes de você encerrar, me perdoe. Só para lembrar de novo, tá certo? A solicitação, porque eu acho que do mesmo jeito que a gente colocou na resolução como transparente a questão de transmitir a apuração, eu acho importante a reunião do colegiado. Eu estou antecipando, pode ser que não seja para agora, mas já para ter esse entendimento, para que seja também transmitido para a comunidade. E uma outra questão é de que os candidatos que participaram também estejam presentes na reunião colegiada. Porque eu acho, como o documento que sai, um documento oficial, eu acho importante o pronunciamento oficial deles. Vânia, antes que você conclua... Uma questão de ordem, Vânia. Pois não, Zé Sérgio. Você vai ter de convocar uma reunião do Pleno para segunda-feira. Você tem de fazer isso agora, para ter tempo hábil para isso, para poder ser homologado o resultado das eleições. Não, calma aí, Zé, não. Vamos homologar agora. Não, a segunda-feira é ainda prazo para recurso, não é isso, Killer? Isso, segunda-feira é recurso. 25 é o divulgado, é o resultado. Aí tem dois cenários, né? Se houver segundo turno, prossegue. Dia 25 sai o resultado dos recursos, certo? E a vida prossegue, o pleito prossegue. Se não houver segundo turno, dia 25 tem que sair os recursos e até sexta-feira a comissão tem que apresentar o relatório. A comissão apresenta o relatório e aí a reunião do colegiado pleno para homologar é convocada. Ok. E, Xisto, eu vou verificar a questão da desincompatibilidade dos candidatos, para a gente ver a participação deles, se vai ser como candidatos ou como efetivo conselheiro, com direito a voto, tá certo? Porque isso aí também vai mudar de acordo com a existência de um segundo turno ou não. Todos os candidatos estão, todos eles fazem parte do colegiado pleno, né? São 2 diretores e o atual reitor que estão disputando esse pleito. Então, todos são conselheiros, mas todos estão desincompatibilizados dos seus cargos. Então, a gente verifica isso e segue a regulamentação
o regimento, a resolução que regulamenta essa eleição, vamos fazer tudo muito bonitinho. Ok? Vânia, antes de você concluir... desculpa. Só deixar para os membros dos conselheiros participarem da apuração, eu coloquei o link aí no chat. Então, quem quiser assistir à apuração, não é nem participar, da verdade, é assistir, o link está aí. Quem quiser assistir ao vivo do Bar do Zé, estão convidados. Não, primeiramente, assim, só agradecer a oportunidade, é mais um momento de aprendizado para mim, sem dúvida é um caso muito complexo, né, e dizer a todos os senhores que foi uma grande satisfação, e também para que vocês entendam que minha cautela, minha preocupação é para resguardar o direito de todos nós, não só daqueles que estão votando, mas até que nós estamos discutindo também, isso também se torna muito importante, ok? Jardel. Obrigado a todos. Jardel? Está me escutando, Jardel? Oi, sim. Você vai colocar esses pareceres no processo ainda hoje, não é isso? Ainda hoje, meu amor, daqui a pouquinho, viu? Deixa eu tomar só uma dose de vinho aqui para relaxar, aí eu vou. O SEI está fechado amanhã. O SEI está indisponível. Ah, é mesmo? Então amanhã, bem cedinho eu coloco, tá bom? Ok. Então eu vou tomar mais 10 taças de vinho. Ok? Então, está encerrada essa reunião. Boa noite a todos. E vamos acompanhar a eleição e ver quem vai estar na gestão dessa grande instituição nos próximos 4 anos. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, a todos. A todos. Boa noite. Muita saúde para todos. Boa noite.